sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência aí com a minha rinoplastia. Se eu gostei, se eu me arrependi, valores, médico. Então já pega a pipoca e bora pro vídeo. Então, começando aí, do início, o meu nariz foi algo que sempre me incomodou. Eu vou deixar passando algumas fotos aí, tá? Eu acho assim, que quando eu fiz a minha rinoplastia, eu fiz em 2016, 2017, não me lembro agora, que eu fiz, a cirurgia. Mas eu acho que a época que o meu nariz mais me incomodou, foi a época da escola. Eu acho que a época, que a gente tá virando aí, mocinha, foi uma das coisas que mais me incomodava. Eu sofri bastante, sofria bullying e assim, foi uma das coisas que marcaram mesmo, a minha vida foi marcada por isso. Então, assim, eu sempre tive o sonho de fazer a cirurgia, mas eu sempre tive muito medo. Eu sempre tive vontade, mas eu não era aquela pessoa, aquela menina que eu expunha, isso para os meus pais. Eu acho que eu nunca cheguei a cogitar com eles que eu tinha vontade de fazer a cirurgia, eu me lembro que até quando eu fui fazer, a consulta pra ir, ver como que era, como que funcionava, eu fui. A primeira vez eu fui escondida e na segunda vez que eu fui, o meu marido foi comigo e na verdade eu levei ele achando, que estaria indo comigo no ginecologista, mas na verdade, eu tava indo no cirurgião plástico. Mas, então assim, eu sempre tive isso comigo, essa vontade de fazer, eu acho que assim, me incomodava muito na minha época, assim, dos meus 11, 12, 13 anos, foi a época que mais incomodou, que eu mais sofria na escola, e que as crianças, nessa idade, elas são más, elas realmente fazem bullying, uma com as outras, então essa época eu sofri bastante. Aí depois, nos meus, já fui crescendo, isso daí já passou a não me incomodar tanto. Eu me incomodava, assim, às vezes quando tirava uma foto, a foto não ficava tão legal, e então aí me incomodava, mas assim, de eu ter vergonha, assim, eu não tinha mais tanta vergonha, não tinha tanta, mas às vezes vinha um pouco de vergonha do nariz, do jeito que ele era bem largo, ele era bem redondo e ele tinha um caroço, na parte de cima também, então me incomodava bastante. Quando eu me via no espelho, ele não me incomodava tanto quando eu tirava uma foto. Na foto parece que ele ficava muito mais bizarro, sabe? Então, eu acho que na hora das fotos que me incomodava mais. Então, foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Porque falar sobre, a cirurgia em si é uma coisa assim, você falar sobre qualquer tipo de cirurgia, é você expor isso na internet, é uma coisa bem complicada, porque de um jeito ou de outro você acaba influenciando outras pessoas, No meu caso, quando eu decidi fazer a cirurgia, eu procurava inúmeros vídeos, relatos das pessoas, como que era, o pós-operatório. Eu tinha muito medo do pós-operatório, então assim, mas a vontade era maior. Então, eu falo assim, cirurgia é uma coisa assim, se te incomoda muito, muito, tu tem que pensar muito bem, sabe? Você tem que pensar muito bem em fazer, você escolher um profissional pra fazer, porque assim, não vá nenhuma hipótese vá pelo valor, sabe? Eu acho assim, às vezes muitas pessoas, elas vão pelo mais barato, e depois, futuramente aí acaba tendo muita dor de cabeça, então é bem complicado isso. Então você tem que saber sobre o seu profissional, você saber pessoas reais mesmo que já fizeram, não só ver lá o perfil, Hoje a gente baseia muito pelo perfil ali, dos médicos, cirurgiões que postam ali o antes e depois, mas você tem que conhecer pessoas reais.
né? Então, assim, quando eu fui no meu primeiro médico, né, que eu escolhi, eu não tinha nenhum exemplo assim de rinoplastia. Eu tinha amigas que já tinham feito prótese, né, de silicone com ele, né, a cirurgia de silicone. Mas eu não conhecia o trabalho dele com a rinoplastia. Mas mesmo assim eu fui para ver a opinião. Eu até gostei muito dele. Eu achei assim, porque eu já vi, né, de gentes que vão no consultório e o médico simplesmente ele já te arruma uma outra cirurgia. Ah, vamos fazer o nariz? Tá, mas por que você também não coloca silicone também? Então, assim, quando você cair, né, em mãos assim desses tipos de médico, eu não aconselho você a já não fazer. Esse primeiro médico, né, ele também era um médico muito bom, né? Eu já tinha visto o trabalho dele de silicone, né? E todos ficaram perfeitos. Mas eu não conhecia, como eu falei, a plástica de rinoplastia dele. Mas quando eu cheguei lá, Ele, ele fez o mesmo procedimento que o meu médico mesmo que fez. De falar o porquê o seu nariz é bonito, tal, sabe? Então, assim, ele meio que tenta você a não fazer a cirurgia. Foi o que aconteceu também com o meu médico mesmo, né? Que aí eu fiz essa consulta com o primeiro médico, tal, aí passou algum tempo, tal, e aí eu conheci, né, o meu médico mesmo através de uma pessoa, né, que tinha uma amiga que tinha feito aí a cirurgia. Ela me deu o contato dela pra vendo as fotos, tá? Ela me mostrou antes e depois da cirurgia. Então, assim, eu consegui ver o trabalho dele, né, na cirurgia de rinoplastia. Então, assim, eu peguei, né? Eu lembro que era em outra cidade, né? Foi em São José do Rio Preto. E eu falei pro meu marido, eu tava assim. Eu falei pra ele, né, que eu iria no médico, no ginecologista de lá. E porque eu tinha tanta vergonha, assim, do meu nariz, que eu não tinha coragem de falar pras pessoas que eu tinha vontade de fazer. Sabe? Eu tinha vergonha de falar que eu não gostava do meu nariz. Então, isso é uma coisa que me bloqueou demais, sabe? Bloqueou, assim, uma boa parte da minha vida. Então, eu tinha vergonha do meu próprio marido, né? Como assim, né? A pessoa que eu já tinha tido filho, né? Era íntimo meu e como eu tinha vergonha de falar sobre isso. Eu não conseguia me abrir com ele sobre isso. Então, a gente foi lá, eu lembro que chegou no dia, né? Ele olhou e falou assim, mas não era, né? No ginecologista? Eu falei, não, é no cirurgião plástico mesmo. O meu médico foi o Dr. Fracínio. Eu vou deixar depois o contato dele aqui na descrição. E assim, quando eu cheguei lá, no consultório, você já se sente assim, muito assim, acolhida, sabe? Então, quando eu fui, aí ele fez o mesmo procedimento, né, que o outro até tinha feito, de falar, né, não, seu nariz é bonito, e mostrar que nariz pequeno não é sinônimo de nariz bonito, né? Ele começa a falar, ele começa a mostrar, né, sobre os estereótipos das pessoas, que certos narizes combinam com certos tipos de pessoa, porque a gente tem a simetria do rosto, tal. Então, nem sempre você levar ali uma foto pro seu cirurgião, aquele nariz ele vai dar certo pra você. Então, eu tenho um rosto bem alongado, eu sou alta, então assim, às vezes eu até fui com a minha fotinha, confesso, e ele me falou que aquele nariz ali não seria possível em mim, porque aquele nariz ficava bonito para aquela pessoa, para aquele determinado tipo de rosto e não para mim. Então eu falei assim, eu quero. Aí ele me falou, né, o que te incomoda? Me incomodava o quê? O nariz largo e aquele calombo. Então eu falei assim, eu não quero isso, eu quero tirar foto, tirar o que eu mais quero é tirar a foto e me sentir confortável com a foto. E não ter que ficar lá fazendo edição no nariz e me sentir bem. Então, ele falou assim, eu lembro que eu peguei e falei assim pra ele, eu quero sair daqui com o nariz de rica. Aí ele até deu risada, né? E aí
sabe, ele faz toda uma análise ali com você, ele vai mostrando, sabe, ele te dá uma aula, né? Ele me deu uma aula ali, né, sobre as etnias, tal, que, né, o que fica bom, o que não ficava. E daí eu lembro que eu fui no final de outubro fazer. Eu não lembro o dia exato, tá? Mas eu lembro que eu fui no final de outubro, tipo 28, alguma coisa assim. E já, acho que na outra semana eu já tava fazendo a cirurgia. Foi coisa assim, menos de 15 dias eu já estava fazendo a cirurgia. Eu peguei tanta confiança no médico, mesmo pelo exemplo que eu já tinha tido da menina, mas assim, a segurança que ele me passou ali. Eu me senti muito segura, né, pra fazer essa cirurgia. E aí, né, no dia ali da cirurgia, acho que eu fiz a cirurgia num sábado. Eu fui a primeira, né, do dia ali pra fazer a cirurgia. E foi bem tranquilo, assim, a cirurgia em si. É, eu lembro que, assim, o que mais incomoda é o fato de dormir, né, na cirurgia, quando o pós-operatório, né. Foi uma das coisas que mais incomodou. Respirar, você tem que respirar pela boca. Mas, assim, no meu caso eu já respirava pela boca, porque eu tive que fazer desvio, né? Também, né? Então aproveitou ali a plástica e já arrumar também ali por dentro. E daí ele deixou, né, o meu nariz mais fininho. Ele levantou a ponta do meu nariz também. Quando eu sorria, o meu nariz, né, ele ficava uma bolinha para baixo. Então, ele corrigiu tudo isso. O que acontece do nariz? Nariz e orelha são coisas que nunca param de crescer, né? Então, assim, eu sabia, né, que quando eu fizesse a cirurgia, ele não ficaria daquele jeito, né? Ele leva, assim, um ano pra estar recuperado ou até mais. E assim, eu vi muita diferença, né, do ano aí que eu fiz a cirurgia até hoje. Meu nariz, assim, tem vezes que eu acordo, meu nariz tá super gordinho, tem dia que eu acordo, ele tá fininho. Então ele oscila também, tá? No meu caso, não sei casos de outras pessoas se isso acontece, mas no meu caso, o meu relato aí, o meu, ele oscila de vez em quando. E também, assim, quando eu fiz, né, o pós-operatório, você tem que dormir de barriga pra cima, né? Então você não pode pegar peso, tal. Então, eu tinha muito medo disso, sabe? De dormir, bater a mão, alguma coisa assim. E então, assim, essa parte, né, do pós-operatório em si, ela é mais complicada. O meu rosto, ele não ficou roxo, tá? Ele tem pessoas, né, que ficam aquele roxo extremo. O meu não ficou, ele ficou levemente amarelado aqui nessa parte, mas não ficou roxo. Isso também vai de pessoa para pessoa. E também, assim, eu não senti dor em si no pós-operatório. Lógico, você sente um desconforto que tá dolorido, mas eu não sentia dores, assim, falar, ai, hoje eu não tô aguentando, tá doendo. Não, mentira, não senti isso, tá? Isso, minha experiência, tá? E a única coisa que eu sofri demais foi para tirar os pontos. No meu nariz eu tive ponto, né, nessa parte, né, nessas duas partes aqui de baixo e também nessa parte aqui. E quando eu fui tirar, né, os pontos, essa parte assim doeu bastante, mas essa daqui assim eu cheguei a sair lágrimas de tanto que doeu muito para tirar os pontos. Mas assim, foi aquela dor na hora e passou, depois não ficou doendo, tá? Foi mesmo pra tirar o ponto, a dor. Mas doer depois não doeu. E assim, eu super indico o meu médico, porque assim, ele foi extremamente cuidadoso, sabe? Ele respeitou demais, assim, o que eu queria também. Mesmo ele falando que ficava bom, né? Pra mim, ele respeitou a minha vontade, né? Porque não adianta, né? Você fazer uma coisa e depois não gostar. Porque eu sei que muitas pessoas têm que fazer uma segunda cirurgia, né? Uma segunda rino pra arrumar, porque às vezes não consegue tudo na primeira cirurgia. Mas assim, eu estou super satisfeita com a minha cirurgia. Eu não
tenho vontade de fazer uma segunda cirurgia. Eu simplesmente amei, sabe? Antes eu lembro que, tipo, quando eu era novinha, né? E às vezes, né, tava ali, né, na paquera e vinha um menino assim, gente, era a minha morte eu ter que passar. E eu tinha muita vergonha, eu tinha que ficar virando de lado, assim, passar pela pessoa, né? E eu tinha muita vergonha disso, sabe? Então eu sofri, assim, todos os tipos de apelido que vocês possam imaginar. É... Sofria, né? Mas depois que eu fiz a Rino, gente, foi uma liberdade que vocês não têm noção, sabe? Foi uma sensação que eu não sei nem explicar. Era sabe, você ir num lugar e eu não ter que ficar assim, de vergonha do nariz. Às vezes eu via uma pessoa e eu ficava com vergonha e tava lá assim, de vergonha da pessoa tá vendo o meu nariz. E a pessoa fala, nossa, que nariz horrível. Gente, não é desse jeito. Depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo. E realmente, hoje eu consigo ver que assim, tem gente que tem um nariz grande e que a pessoa é linda, sabe? Então, hoje eu consigo ver, mas naquela época eu não me via assim, sabe? Então, que nem o meu nariz, ele não ficou pequenininho, né? Ele ficou um nariz proporcional aí ao meu rosto. Então, ele ficou um nariz, tipo assim, nasci assim, né? Não percebe-se que foi aí, que teve uma cirurgia plástica. Então, quem há muito tempo que não me vê e me encontra, fala, nossa, você tá diferente, né? E a pessoa não consegue ver ali que realmente foi a cirurgia em si, né? Que me deu aí essa liberdade, sabe? De poder andar e de cabeça erguida, com o nariz em pé e ficar ali linda e maravilhosa. Hoje, nossa, foi uma das maiores realizações da minha vida, foi ter feito a rinoplastia, né? Meu marido ter me presenteado aí com essa cirurgia, então, beijo marido. E foi assim, uma libertação que eu não sei explicar mesmo. E agora, termos assim de valores, eu não lembro exatamente o valor que eu paguei da cirurgia, mas foi uma coisa entre 11.500 e 12 mil, tá? Foi o valor aí da minha rinoplastia. Claro, você não vai ver aqui o vídeo agora e ir lá no médico e perguntar se vai fazer o mesmo valor, porque, né, já se passaram anos. Mas na minha época foi esse valor, né? Então eu paguei aí em torno de 12 mil reais na minha rino. E assim, foram 12 mil reais que, nossa senhora, foi uma liberdade pra mim mesmo, que eu amei, simplesmente amo meu nariz hoje, sabe? É uma das coisas que hoje eu me olho no espelho e eu não, antes eu olhava no meu espelho e tipo assim, quando você tem um defeito que te incomoda muito, você se olha no espelho e você vê só o teu defeito, você não consegue ver suas qualidades que eu falo física, tá? Não as qualidades, né, que você tem, caráter, essas coisas, mas você olha ali o físico primeiro, né? Então, tipo, às vezes você não tem um nariz legal. Quantas outras qualidades físicas que você não tem? Às vezes você tem um cabelo muito bonito, um olho muito bonito, uma pele muito bonita. Então, tente ver. Hoje eu falo assim, eu super aconselho pessoas tiver incomodando, que façam mesmo, sabe? Mas, assim, lógico, com toda cautela, vendo profissional, sabe? Não indo pelo preço. Mas, antes de você olhar os seus defeitos, tente olhar suas qualidades. Ah, mas você fala isso agora porque você já fez. Realmente, né? Só que hoje eu tenho uma cabeça totalmente da cabeça que eu tinha na época, né? Então, assim, eu não conseguia olhar as minhas qualidades. Eu só olhava o meu defeito. Então eu acho que isso a gente tem que pensar um pouquinho. Hoje aí a indústria, né, ela tá muito nisso, né, nessa vibe aí de busca da perfeição. E a busca da perfeição não existe. O meu nariz, ele não ficou extremamente fino, mas ele ficou um nariz proporcional pro meu rosto. Eu vou em busca de um nariz fino? Não vou. Por quê? A perfeição não existe. E hoje as pessoas estão buscando tanto a busca, né, pela perfeição, que muitas pessoas estão se dando muito mal por isso. Eu falo assim, a gente tem que ter muita cautela em qualquer procedimento que a gente vai fazer. Pode ser um preenchimento labial, pode ser uma harmonização facial, sabe, uma bichectomia,
principalmente as lipos, né? Hoje aí tá, né, super em alta essa tal da lipo LED. Eu acho assim que a gente tem que pensar, estudar mesmo, se é realmente a gente quer aquilo pra gente e ver os pós e contras, né? Porque eu falo assim, a minha cirurgia deu certo, mas possa ser que a pessoa esteja vendo esse vídeo e vá em algum lugar, né? Não vá no mesmo médico, vá em outro, né? Até questão da cidade e tudo. Mas e pra pessoa dar errado. Então, isso frustra bastante, sabe? A pessoa não tem um resultado que ela desejava. Isso é muito importante, a pessoa ela se aceitar. Porque quando eu fiz a minha rinoplastia, lógico, tava inchado. A gente não consegue entender que o nariz tá inchado, que ele vai desinchar. Então eu via ele lá super inchado, eu falava, não ficou do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu quero, e começou a me frustrar. Aí depois que o nariz foi desinchando, eu fui vendo, né, que foi passando o alívio ali. Mas tem tudo isso, né? Poderia não ter dado certo. E aí, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer qualquer procedimento aí. Procurar um profissional bom. E é isso, gente, sabe? Se eu tenho vontade hoje de fazer alguma outra cirurgia, no nariz não tenho vontade de fazer uma segunda rinoplastia, mas eu tenho muita vontade de colocar o silicone. Então, assim, é uma das coisas que eu tenho pretensão, que eu quero fazer. Vai ser também por agora. Eu não sei ainda, eu penso em colocar, mas aí eu penso a questão de eu ter outro filho e colocar depois, sabe? Então eu tô nessa ainda com esse receio, então por isso que eu ainda não decidi nada ainda, mas eu tenho muita vontade. Eu sei que eu vou pôr, mas quando, né, que eu colocarei aí, que eu não sei. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você, né, tem vontade aí de fazer alguma cirurgia ou já fez, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E se você não é inscrito, já se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!